Boa noite. Estamos começando a nossa live do Educandário Espírita Chico Xavier. Eu sou o Dan Carlos e vou conduzir a live de hoje. Nós vamos dividir a nossa live em 4 momentos. O de boas-vindas, avisos e prece de abertura, sendo que a leitura de uma prece, de uma mensagem inicial já foi feita. E, na sequência, depois nós faremos a introdução ao tema, que ficará entre 30 e 40 minutos. Na sequência, nós teremos perguntas, que será feita pela equipe do Educandário, com as respostas do nosso expositor. E no quarto e último momento, nós teremos as considerações finais, tecidas pelo expositor, e o encerramento com a prece que nós vamos pedir para que seja proferida também pelo expositor. Então, dou mais uma vez boas-vindas. Agradecemos os irmãos de outras casas que estão nos prestigiando. Eu já percebi por aqui que alguns já apareceram, já mostraram o rosto. Isso nos deixa contentes, por nós termos essa ligação, esse carinho, digamos assim, né? Representando justamente por participar conosco. Eu vou pedir para que vocês mantenham a câmera e o microfone desligados, com exceção do nosso palestrante. E agora eu vou pedir para que a nossa irmã Nara, certo, faça a prece para a gente. Mas só lembrando que hoje o nosso expositor é o Walter Azambuja, com o tema O Consolador Prometido. Vou pedir então para a nossa irmã Nara fazer a prece de abertura e logo na sequência passar a palavra para o Walter. Nara? Boa noite. Boa noite. Então, boa noite, irmãos. Vamos, neste momento, agradecidos por estarmos aquecidos em nossos lares, junto a nossos familiares, e também agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aprendendo o Evangelho, estudando o Evangelho, alimentando nossos espíritos, através dessa ferramenta maravilhosa, através da internet. Então, pedimos neste momento, pela virtude dos nossos trabalhos da noite de hoje, que possamos estar atentos, assimilarmos os ensinamentos, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa caminhada terrena, e possamos irradiar também para as pessoas que não têm esse acesso, que estão nos seus lares, necessitados deste alimento espiritual. Que esta noite fria também, os nossos irmãos que se encontram nas ruas possam ter o alento, aquele aconchego, uma coberta quentinha, um alimento quente. Então, pedimos assim a permissão para darmos por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Passando a palavra ao nosso irmão Val. Que assim seja. Que assim seja. Então é conosco agora. Meus queridos, muito boa noite a todos que nos assistem, não só aqueles que nós estamos conectados aqui, mas também que nós estamos enxergando na tela, mas também a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham através da Web TV, desses aplicativos que tanto facilitam as nossas comunicações. A todos esses e a humanidade em geral, nesse momento em que estamos passando, nossos votos de muita paz a todos. Primeiro, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de trabalho, porque é sempre
algo que nos move a aprendermos mais, a buscarmos entender um pouco mais o sentido da vida, é através do estudo. E agora, hoje à noite, nós temos a oportunidade de estudarmos um pouco em conjunto, mesmo sendo um monólogo, mas que após esse monólogo haverão perguntas. Em havendo perguntas, nós intercambiamos experiências e conhecimentos. Por isso, a razão de nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo convite e a oportunidade de trabalho. Quando nós nos debruçamos para falarmos sobre o Cristo Consolador, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos, sob minha ótica, eu não consigo, então, melhor dizendo, não é nós, mas eu não consigo dar introdução a um tema tão consolador quanto esse, sem antes dar uma singela, mas não menos profunda, pincelada, digamos assim, do capítulo que antecede, que é o capítulo 5º, o capítulo mais extenso dentre os 28 capítulos do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Allan Kardec compila tudo aquilo que está no Evangelho de Mateus, também no seu capítulo 5º, trazendo as bem-aventuranças, e também tem no Evangelho de Lucas, mas especificamente no Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, onde o Cristo fala ao povo que o assistia sobre todas as tribulações, dizendo até bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os aflitos, todos aqueles que têm aflições das mais diversas matizes. Logo em seguida, Allan Kardec, então, depois desse manancial de conhecimento que o Cristo debruça sobre a humanidade, que Kardec, como falamos, pinça para lançar no Evangelho segundo o Espiritismo, pinça do Evangelho de Mateus, vem a seguir, então, o lenitivo, o consolo. E nós pediríamos licença para lermos algumas anotações que Kardec fez aqui, para também, sob essas anotações, discorrermos as nossas reflexões desta noite. O primeiro, ele fala sobre o jugo leve. O jugo, indo buscar o sinônimo, o significado da palavra jugo, é aquilo que nós, os gaúchos aqui, chamamos de canga, né? Que é uma parelha de bois ou parelha de animais que vão puxando uma carroça, né? Então, e que para nós, se nós colocássemos sobre os nossos ombros, nós certamente cairíamos. Então, Jesus diz que o seu jugo é leve, né? E que muitos ainda imaginam que jugo é oriundo da palavra julgamento. Não, não há julgamento. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, ele vem dizer assim: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, fazendo alusão já ao bem-aventurados os aflitos, de sofrimento sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Lendo essa passagem evangélica do Evangelho de Mateus, que foi o Cristo que falou e os apóstolos transcreveram, nós vamos entender muitas das razões de nossas aflições e começarmos a tirar, como bem diz a seguir o Espírito de Verdade, tirar o véu da ignorância, o véu ou as escamas da ignorância de nossos olhos, e começamos então a entender que a nossa vida não se limita a apenas uma existência. Ela é o conjugar de várias existências que vão criando aflições e atribulações pretéritas, que vão tendo os reflexos na atual existência. Mas que não venhamos a nos desesperar, porque, como bem diz o Cristo, o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Ou o inverso.
seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ou seja, tudo aquilo que nos é depositado como expiação, ou nos é proposto como expiação, ou até mesmo como prova, ela não é nada insuportável aos nossos esforços ou à nossa existência. Nós temos que saber que tudo que nos é imposto é porque fomos nós que criamos. Porque o Deus que nós conhecemos não é o Deus punitivo, não é o Deus vingativo, não é o Deus que quer que o mal, a pessoa má, seja extinta. Não. Esse Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de amor, que é o Deus da humanidade, um Deus de amor, um Deus justo, e que quer sim que o mal seja erradicado, mas o mal que ainda habita em nós. Porque se nós estamos numa condição de espíritos encarnados agindo no mal, a nossa possibilidade, a nossa destinação é a perfectibilidade, ou seja, nos tornarmos seres com a perfeição relativa, mas seres angelicais. Então, aquilo que nós vamos construindo ou fomos construindo no passado, de mal ou de bom, vamos colhendo nessa. É nesse sentido que o Cristo vem, que Kardec vem nos trazer no capítulo 6, esse lenitivo, esse afago, dizendo que nada está terminado e que nós não precisamos entrar em desespero, porque tudo está arquitetado de forma coerente para que os maiores beneficiados de tudo somos nós próprios. O benefício virá no tempo em que nós escolhermos. Ah, mas que tempo é esse? Eu não tenho o relógio desse tempo. Mas ainda segunda-feira, em nossos estudos aqui em nossa casa, também por via online, nós estávamos conversando, e de vez em quando a gente dá uma esparecida, e nós estamos estudando a mediunidade, o livro dos médiuns, e eu disse brincando, que quem me conhece mais estreitamente sabe que eu costumo brincar, mantendo a responsabilidade da brincadeira. Evidentemente, não vamos fazer brincadeiras que sejam inoportunas, mas no estudo eu disse que, falando desse arquitetar de existências, eu disse a eles, olha, eu tenho um objetivo, eu quero apenas... Porque nós falamos que muitas coisas que a gente faz ainda tem várias e várias encarnações com possibilidades de reajustamento do passo, de melhoria e coisa e tal. E eu pedi a palavra e disse, olha, gente, mas eu defini uma coisa. Se eu puder, eu quero só ter mais uma. Essa e mais outra encarnação, e deu, não quero mais. Aí começaram a rir, e sempre tem um mais esperto, né, que conseguiu sacar a brincadeira. Aí disse, tá, mas e qual a razão? Me provocando. Eu disse, não, é porque eu quero me esforçar a ponto de ter apenas esse resto de encarnação que me é permitido ter ainda, que talvez seja longa, tomara que seja longa, e mais uma encarnação com o tempo que for necessário, e já me tornar o espírito liberto. Pretencioso esse que está falando, né? Mas é um desejo. Se eu conseguirei, não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que está no nosso arbítrio nos tornarmos espíritos libertos ou não. Não é nada, não tem nenhuma fórmula pronta em que todos os espíritos passarão ou reencarnarão ou viverão na matéria pelo mesmo período. Não. Inicia-se que não se sabe. Nesse momento, nós não sabemos quantas reencarnações nós já tivemos. Certamente haveremos de ter outras tantas. Basta que essas outras tantas tenham menor quantidade, sejam em menor quantidade, do que as que nós já tivemos, se nós nos esforçarmos para nos libertarmos das aflições, dos erros, das injustiças que nós causamos, que nós sofremos e que ainda causamos nessa existência e que estamos paulatinamente ou gradativamente, através da doutrina espírita, nos libertando. Através desse Consolador, que quando, voltando ao tema,
Kardec, depois dessa citação de Mateus, faz um breve comentário. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, morais, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Então, tudo que nós imaginamos que hoje seja quase que intransponível pela nossa cegueira espiritual ou a nossa ignorância, se nós tivermos uma fé robusta, uma fé esclarecida no futuro, que nós não estamos aprisionados apenas nesse tempo e espaço, nessa roupagem carnal, sendo essa uma única existência, e que haverão outras oportunidades para que nós nos libertemos, tudo já fica mais leve. Tudo já fica mais tranquilo para que nós venhamos a agir de forma coerente, sabendo também que nós podemos, da forma que nós agirmos hoje, contrair mais débitos. Mas com a doutrina espírita nos esclarecendo, nos encorajando, nós conseguimos, então, mudar o nosso modus vivendi e diminuir os nossos débitos do passado e fazer uma plantação melhor para colhermos no futuro. Uma plantação agora para colhermos no futuro algo mais proveitoso, onde as dores físicas, as dificuldades que nos assolam sejam menores. Teremos outros desafios. Enquanto não nos tornarmos espíritos puros, perfeitos na forma relativa, nós teremos vários desafios. Mas, se nós soubermos encarar esses desafios com fé, com coragem, com resignação, haveremos, sim, de vencer e vencer a nós próprios. Não vencer aos outros, vencer a nós próprios, as nossas imperfeições. Então veio o Consolador prometido, no segundo item desse singelo capítulo, um dos menores capítulos que tem, mas com mensagens espetaculares. E também está no Evangelho, mas agora do evangelista João, a citação dizendo assim: se vós me ameis, olha o que Jesus, a profundidade do desafio que ele nos remete a mais de 2000 anos. Se vós me ameis, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai que ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Vamos nos ater a essa primeira frase desse parágrafo que está no Evangelho de João. Ele está dizendo, ele está questionando. Ele está colocando, não é questionando, ele está colocando uma condição. Ele está condicionando. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. O que nós podemos interpretar nesse arremedo de frase, que ela não termina aqui? Nós amamos, costumamos dizer que amamos Jesus, mas guardamos todos os seus mandamentos? Vamos fazer o questionamento inverso. Ninguém precisa responder agora. Nós guardamos os mandamentos. Cumprimos aqueles mandamentos, se não na totalidade, em parte deles. Mas porque nós temos medo das consequências que a sociedade nos imporá? Ou nós estamos fazendo o cumprimento dos mandamentos, estamos com eles inseridos em nosso comportamento e fazendo com que eles sejam materializados nas nossas atitudes, porque nós, de fato, amamos Jesus. Porque se nós estamos fazendo isso com medo, cumprindo algo, com medo das consequências da justiça dos homens, nós não estamos cumprindo isso porque nós amamos a Jesus. Porque nem tudo aquilo, prova é que Jesus foi tão autêntico e tão único, o termo é esse, foi um ser único, que nós não conseguimos entender os seus ensinamentos, as suas colocações e o pregamos à cruz.
Agora, para não entrarmos, porque hoje ninguém mais é pregado na cruz, né, gente? Mas para que nós não entremos nessa seara de discordância da sociedade hipócrita, que muitas vezes nos cobra coisas absurdas, e que nós ficamos dando demonstração ou pretendendo dar demonstrações de que nós não somos exatamente como somos, e sim do que nós gostaríamos que os outros nos enxergassem, e vamos demonstrar o nosso comportamento mais pelo ter do que pelo ser. Nós não estamos seguindo Jesus. Vejam quão distante nós estamos. Eu estou fazendo uma crítica ao movimento espírita, uma crítica a nós, à humanidade. Não estou fazendo, principalmente a mim, não estou apontando o dedo, estou apenas fazendo um comentário. Porque ele nos diz, se vós me amais, guardais meus mandamentos. E eu comecei a me questionar, fazendo as minhas meditações, até que ponto eu estou cumprindo com os mandamentos que guardei, por amor a ele, ou por necessidade de justificar-me na sociedade? É profundo. E aí ele diz, então, que vai pedir ao Pai que mande um outro Consolador, porque nós, no decorrer dos tempos, a humanidade, no decorrer dos tempos, foi esquecendo. Foi esquecendo ou não cumpriu com aquilo que ele deixou como legado para uma humanidade feliz. E se nós imaginarmos que foi preciso passar 18 séculos, ou 17, 18 séculos, para que a doutrina espírita viesse à tona para libertar a humanidade, seria muita pretensão nossa acharmos que durante esse período todo, anterior à doutrina espírita, a humanidade esteve envolta somente com a ignorância. Vários outros baluartes espíritas, que na época não se falava em espiritismo, vamos dizer, baluartes do cristianismo, se fizeram presentes através da reencarnação. E, invariavelmente, foram injustiçados, foram sacrificados, foram queimados, assassinados. Quase a exemplo do Cristo, que foi pregado na cruz. Porque esses, corajosamente, demonstraram o seu amor ao Cristo e guardaram os seus mandamentos e fizeram, então, com que esses mandamentos guardados, inseridos em seu subconsciente, começassem a se tornar materializados. E não se importaram com as consequências. Porque eles já sabiam, tinham consciência de que outras vidas estariam à sua disposição, encarnações, estamos falando, e que através dos tempos as coisas se tornariam mais aceitáveis, rarefeitas. A exemplo de que quando Jan Hus, uma das encarnações de Allan Kardec, quando fora incendiado na Tchecoslováquia, quando o fogo começa a queimar, as labaredas começam a queimá-lo e tirar o seu fôlego, ele tira uma força que não se sabe de onde tirou e disse, hoje vocês queimam um pato, porque Rus em tcheco era pato. Hoje vocês queimam um pato. Mas chegará o dia em que um cisne ganhará os ares e voará tão alto que suas labaredas não o alcançarão. Fazendo alusão ao que nós estamos passando hoje com a doutrina espírita. Não tem mais o que fazer para obstruir o desenvolvimento da doutrina espírita. Não tem como mais impedir que esse conhecimento, que esse lenitivo, que esse consolador prometido seja criado obstáculos, como no Alto de Barcelona, onde as obras básicas foram queimadas, com medo da igreja de que aquilo que estava sendo e que é hoje disseminado ao alcance da população viesse a ser e a Igreja Católica perdesse seu poder. A doutrina espírita não está aqui para competir com
outras doutrinas ou com outras religiões. Não. Ela está aqui para colaborar com o desenvolvimento da humanidade. Foi isso que ocorreu no passado por falta de esclarecimento. E que hoje esse Consolador nos chega no momento certo em que a humanidade necessita do amadurecimento, necessita, através desse amadurecimento já adquirido, o esclarecimento. E Kardec, então, conclui dizendo que Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Vejam que essa colocação que Kardec nos dá é exatamente da forma que nós estamos tendo hoje a oportunidade de tirar as escamas da ignorância, levantar o véu da ignorância que ainda cria obstáculo para que nós venhamos a entender de fato a razão da vida, da onde nós viemos, para onde nós iremos e qual o objetivo de nós estarmos nesse momento no planeta Terra. Vivendo todas essas aflições, todas essas atribulações que o momento que nós vivemos hoje com a pandemia nos causa, já nos causou mais. Né? Quero crer que tenha nos causado mais medo. Hoje nós já estamos aprendendo a conviver um pouco e cada vez mais o vírus se aproxima de nós, nós não temos medo. Até porque a doutrina espírita nos explica e nos esclarece com muita serenidade e sem nenhum subterfúgio. Calma. Se for a tua hora, não adianta te esconder debaixo da cama, que ele vai lá para te pegar. Agora, não é por causa disso que você vai se expor. Não. Tome seus cuidados, cuide-se. Fazendo alusão ao jargão que tem nas vias de comunicação normais, se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair para cumprir alguma obrigação profissional ou particular, faça com responsabilidade. Se tudo isso você fizer com fé, com consciência tranquila, se acontecer algo inesperado aos nossos olhos, é porque era a nossa hora. Mais adiante ele nos diz que vem o Espiritismo no seu tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. Então, em 18 de abril de 1857, 18 de abril de 1857 foi lançada a obra basilar da doutrina espírita. Se não me falha a memória, com 510 perguntas, mas isso é irrelevante. Depois teve a segunda parte, em que Kardec fez um incremento, em que, sim, aí há 1018 perguntas em umas edições e 1019 perguntas em outra. Chega no ponto exato do amadurecimento da humanidade para a compreensão dos ensinamentos. Ah, Walter, mas tu está dizendo que a compreensão dos ensinamentos e que ainda vige tanta discórdia, tanta falcatrua, tanta maledicência. Sim, mas existe tanta coisa boa, tanta caridade, tanta gente boa, que nós não podemos nos ater às coisas erradas que os outros fazem. Porque senão o planeta Terra não seria um planeta de provas e expiações, encaminhando-se para se tornar um planeta de regeneração. Nós ainda estamos vivendo no planeta de provas e expiações, em que o mal sobrepuja o bem. Mas que haverá o tempo, nós estaremos empatando, digamos assim. Que o mal e o bem se equipararão. E aí vem, então, a máxima, quando Kardec pergunta aos imortais por que o mal, os maus, sempre são mais
fortes, são mais vitoriosos em relação aos bons? E eles respondem a ele: é porque os bons são tímidos. Os bons são tímidos. Então, quando houver esse empate, a razão da bondade haverá de sobrepujar. E aí começaremos, e nós nos incluímos no campo dos bons. Tá? Aí nós começaremos, então, a ganhar essa batalha. E em ganhando essa batalha, não contra os outros, mas contra nós próprios, contra a nossa maldade, nós começaremos a crescer enquanto espírito imortal. O advento do espírito de verdade, nós temos 8h30, temos mais um tempinho, Dan? Tem mais até... Você tem mais 10 minutos. Tá bem. Nós queremos, nessa parte do advento do espírito de verdade, que é na parte das instruções dos espíritos, o espírito dá a mensagem dizendo assim: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Ele está dizendo para que nós venhamos, então, a entender sem julgar, entender as dificuldades, as necessidades dos nossos semelhantes, sem olhar para o nosso umbigo, achando que o nosso umbigo é o centro do universo. Pelo contrário, ele diz que ao invés de nós julgarmos, analisarmos, externarmos o nosso mal ou exalarmos o nosso mal através do julgamento, que nós nos envolvamos com as dificuldades alheias, que é o que muitos estão fazendo nesse momento de pandemia que está assolando a humanidade, e vamos auxiliar. Aí ele conclui dizendo: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Todas as verdades. Todos os ensinamentos, todas as coisas que Jesus deixou para nós, são verdades rotundas, irretocáveis. E ele nos falava sempre que nós devíamos amar uns aos outros. E aí o Espírito de verdade vem nos dizendo para que nós nos amemos. Aprendamos a nos amar. Mas também ele não desvincula o amor ao ensinamento, a nos instruirmos, para que nós venhamos a ter, então, aquela tão almejada fé raciocinada. Como bem diz a mensagem, que foi aberto os trabalhos, nós devemos amar a Deus, mas saber por que nós amamos a Deus. Com que razão? Com qual propósito? Como Jesus disse no início da nossa fala: se me amais e guardais os meus mandamentos, mas se me amais, ele não está dizendo assim, você me ama. Se tu me amas, guarda os meus mandamentos e colocas em prática. Se nós, então, aprendermos a amar aos nossos semelhantes e nos instruindo para que, mais uma vez, as escamas da ignorância, aquelas aberrações que fazíamos no passado não se repetirem mais, nós conseguiríamos, então, avançar. E conclui esse ensinamento dizendo que todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram, veja só, são de origem humana. Fomos nós que fomos, como maus jardineiros, podando as árvores de maneira que nós achávamos correta. Nós fomos moldando a doutrina espírita, ou o cristianismo, de forma a adaptá-la, a doutrina, aos nossos costumes, e não nós nos despojarmos dos nossos defeitos e nos adaptarmos a ela. Eis que, além de tudo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece,
Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Vejam só, se o Cristo, com todos aqueles exemplos que ele conseguiu materializar nos parcos 33 anos em que ele esteve aqui conosco, em alguns singelos anos dentro dos 33, se não me falha a memória, nos 3 últimos anos de sua existência terrena, ele fez toda esse movimento a ponto de a história dividir-se em 2 partes, uma antes dele e outra depois dele. Para a gente ver a grandiosidade. O Espírito de Verdade, então, nos diz: Jesus Cristo é o vencedor do mal, com todos os sacrifícios que passou. Ele se colocou à disposição. Sede nós, então, sede vencedores da impiedade. Nós não somos piedosos. E esse é um dos desafios que o capítulo de hoje nos coloca de forma muito serena. Eu entendo esse capítulo como uma mãe que vai pegando um filho que machucou o dedo e, por pequeno que é, não entende, acha que aquilo é uma grande agressão, mas ele foi imprevidente, criança. E a mãe pega no colo e começa a acariciá-lo e diz a ele ainda: filho, precisamos botar um gelinho. Imagina um gelo, uma temperatura hoje de 9 graus. Nós precisamos botar um gelo, porque o gelo é o melhor anti-inflamatório do mundo. Nós precisamos botar esse gelo que vai passar com a dor. É o que a doutrina espírita, analogamente, nos coloca. Tu terás que passar por essa dificuldade e vencer a impiedade, mas esse vencimento da impiedade é uma vitória tua contigo. É uma guerra que tu travarás contigo mesmo e não com teu semelhante. Ela é dolorida? É, porque vai ter que combater em ti o orgulho, vai ter que combater em ti o egoísmo, vai ter que combater em ti a vaidade. As 3 chagas que nós temos que extirpar para que nós consigamos vencer, então, a impiedade. É dolorido? É, a exemplo de botar um gelo no dedo, para que esse dedo não inflame, para que daqui a uns minutos já esteja melhor. É dessa forma que hoje nós estamos tentando estudar, ou nem tentando, estamos estudando esse capítulo maravilhoso, que é o Cristo Consolador, o Consolador prometido, aquilo que veio para trazer o afago à humanidade, a certeza, não o afago do enganamento, o afago da certeza, o afago do esclarecimento, o afago da coragem, o afago da fé. Que nós, estando imbuídos nesses pensamentos de certeza robusta de que o caminho é esse, é nós nos reformarmos, nos transformarmos em seres melhores, vamos vencer as nossas impiedades, as nossas iniquidades e as nossas falências. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, Cláudio. Estou me colocando à disposição para um diálogo, para nós falarmos, respondermos, caso haja alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez agradecemos a exposição e aquele momento das perguntas. A primeira pergunta é essa: o Espiritismo tem a resposta para todas as nossas dúvidas e consolo para todos os nossos dissabores. É preciso, pois, penetrar nele com um sentimento de humildade e de agradecimento a Deus. Poderia tecer alguns comentários acerca do texto? Com certeza. Nós, sem sabermos, nós não tínhamos conhecimento das perguntas, tá? E o que nós podemos falar sobre esse texto, essa pergunta-texto, é o que o Espírito de Verdade nos diz, para que nós nos amemos e nos instruímos. Obviamente, se nós criarmos alguma barreira
todo aquele, ou melhor dizendo, todo aquele que criar uma barreira de entendimento aos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá com uma clareza e uma singeleza incomum, é porque nós já estamos com algum conceito pré-concebido. Para que nós venhamos, e eu desconheço em qualquer matéria que uma pessoa consiga adentrar, se aprofundar nos seus ensinamentos da matéria, se ela vem já com algo pré-concebido. E essa pré-concepção de algo vai criando alguns obstáculos para que mergulhemos de fato. Então, para que você entre no tríplice aspecto da doutrina espírita, que é filosófico, que é religioso, que é moral, nós temos que estar totalmente desprovidos e sedentos por conhecimento. Porque se nós vamos buscar algo, repetindo, já concebendo algum entendimento, bloqueia. Concordo em número, grau e gênero. Ela é tudo isso que você falou, Dan. Ela faz com a humanidade tudo isso que tu falaste, mas quem estiver do lado de cá, digamos assim, para aprender, tem que estar despido de qualquer concepção prévia. Obrigado. Continuando. Uma segunda pergunta. Não é muita pretensão de nossa parte chamarmos o Espiritismo de o Consolador prometido por Jesus? Eu não sei se o termo pretensão ele é forte ou não. Não quero dizer com isso que espírita não seja pretensioso. É a mesma coisa que nós falarmos que não há espírita orgulhoso, vaidoso, egoísta. Óbvio que há. Mas a pretensão não fomos nós que criamos isso. São os imortais que nos dizem não que isso vai fazer com que nós nos tornemos diferentes dos demais que não comungam com a ideia espírita. Mas os imortais nos disseram que a doutrina espírita não será a religião do futuro. Sabem disso, né? Ela não será a religião do futuro. Então não tenhamos nenhuma pretensão de ser melhor que alguém. Não vamos ficar nos achando, tá? Ela não será a religião do futuro. Mas ela será o futuro de todas as religiões. Por que nos dizem isso? Porque os alicerces que ela foi constituída é sob o alicerce da fraternidade, do amor e da caridade. E que todas, então, entendemos assim, todas as religiões num futuro não muito distante ficarão sob o guarda-chuva, não da doutrina espírita, mas dos pilares que a doutrina espírita foi construída. Então, não é pretensão. Nós temos que entender e ter a humildade suficiente para também saber que, mesmo que ela está irretocável desde o momento em que foi exposta para a humanidade, porque Kardec disse, quando o seu lado científico, a ciência, melhor, tivesse algo que mudasse o cunho de algum ensinamento, esquece aqui, segue-se a ciência. Até os presentes dias, não teve. Então, não é pretensão. Nós temos que saber que é responsabilidade, é diferente. Quanto mais nós nos aprofundamos nos ensinamentos, mais responsabilidade nós contraímos. Obrigado mais uma vez. E uma última pergunta. Na verdade, você praticamente a respondeu, mas para deixar espaço para aquelas lacunas que por acaso ainda ficaram, a pergunta: o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O que o Espiritismo ensina sobre o que o Cristo disse?
Ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Muito interessante. Porque você tem a oportunidade de folhear uma obra como essa que nós estamos aqui à frente e interpretar ela de várias formas. Mas se nós mergulharmos nos ensinamentos, como nós costumamos dizer, ler além da letra fria que está exposta na página e meditar sobre aquilo, nós começaremos a ter o ouvido para ouvir de fato o ensinamento. E não fantasiosamente absorver superficialmente o ensinamento e sair dizendo, como diz o gaúcho, a porta fora. Quando Cristo quis referir-se a isso, é para que nós cada vez mais, e eu vou dar o exemplo desse homem que hoje está fazendo uma cirurgia seríssima, Divaldo Franco, quando ele nos falou uma vez, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e ele disse que faz mais de 70 anos, quando nós falamos isso, ele não tinha 93 anos ainda não, mas fazia mais de 70 anos que ele lia religiosamente, se é para dizer assim, o Livro dos Espíritos. Porque o ouvido tem ouvido aqueles que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. E tem um cérebro, tem um entendimento, aqueles que têm capacidade de entender. E nós não vamos entender pela profundidade, nós dificilmente vamos entender pela profundidade que tem os ensinamentos da doutrina espírita, numa singela leitura. Então nós temos que mergulhar mais, ler mais, meditar mais sobre os ensinamentos, e agora é chegado o momento de todo aquele cabedal de conhecimento que você conseguiu adquirir através do estudo, através do diálogo, através do convívio, enfim, baseado na doutrina espírita, de colocar em prática. Como outro dia, conversando com o nosso amigo em comum, Bruno Godinho, o Bruno, que nós todos aqui, que estamos aqui hoje, conhecemos e temos um carinho especial por ele, ele diz assim, meu irmão, a hora agora é de viver o Evangelho. E é chegada a hora. Aqueles que ainda não conseguem viver o Evangelho é porque não conseguiram ainda ouvir ou perceber com toda a acuidade, com todo o cuidado, com toda a atenção, aqueles ensinamentos. Porque se nós nos atermos a ler uma vez o Evangelho, achar que, legal, conheço, sei que tem 28 capítulos, alguns eu sei até, sem olhar, sei, mas saber que tem, sabe, sei o número da página, eu conheço pessoas que gravam até o número da página e tal, mas tem uma leitura de mecânica, mas e o externar, e o vivenciar? É isso que o Cristo nos disse, entendemos dessa forma. Devemos cada vez mais nos aprimorar em estudar, buscar nos instruir, como o Espírito de Verdade nos diz, a amar o nosso semelhante, como o Espírito de Verdade nos diz e nos aconselha, mas também nós temos aqui vivenciar. Já não somos mais proibidos, né, Dan, de falarmos sobre religiosidade, ou estamos falando nos canais da web, que todo mundo tem acesso. Temos a capacidade, a possibilidade de termos as nossas casas espíritas, hoje momentaneamente fechadas, por um motivo óbvio, mas que ficam de portas abertas nos seus horários e são divulgados os horários. E ninguém chega lá dizendo, ou xingando, ou tentando prender ninguém, porque fala de Cristo, fala de doutrina espírita, fala de reencarnação, fala de espírito. Porque o amadurecimento está chegando e agora nós temos que vivenciar. Tem que colocar a vida, praticar a vida cristã lá fora. Porque dentro de casa, nós não temos máscara. Porque quem nos conhece, nos conhece. Agora lá fora, se nós somos hipócritas, vamos lá fora atuar de máscara. E as pessoas vão nos olhar e vão ter uma percepção errônea daquilo que somos. De quem é as consequências?
De quem serão as consequências desses atos nefastos? Nosso. Então, que tenhamos ouvidos para ouvir e perceber que a simplicidade e a honestidade e a sinceridade de propósito em nossas ações tem que ser pauta da nossa existência. Mais uma vez, obrigado. E encerramos as perguntas e agora nós abrimos o espaço para aquele momento final, onde deixamos as considerações finais que você desejar tecer, e a gente pede para, após essas considerações, você fazer a nossa prece de encerramento. Tá bem. Tá bem. Meus irmãos, falar que eu estou muito grato é ser redundante com aquilo que eu já falei durante os nossos parcos 40 e poucos minutos, 50 minutos que estamos aqui. É gratidão, é a amizade que eu sinto por todos, é esse carinho que nós recebemos de vocês que vai nos fortalecendo nesse desafio constante que é falar, desafio prazeroso, falar de doutrina espírita. Porque como é importante para mim, e quero crer que para muitos de vós, ouvir o eco de sua voz. Porque quando você ouve os outros falando, muitas vezes você analisa, que coisa importante, que coisa legal, mas não foi você que disse, foi ele. Agora, você tendo esse desafio de ter que falar, a palavra bate, hoje batendo na tela do computador, batendo nas paredes, enfim, e volta para o seu ouvido, só que isso foi você que disse. E quando você fala, é como uma flecha lançada ao vento. Ela não volta mais. Então você tem que ser responsável pelas suas palavras e se elas, de fato, vão ao encontro dos ensinamentos que o Cristo nos deixou como legado, pratique. É essa mensagem que eu quero deixar para todos nós aqui, para que nós pratiquemos aquilo que Jesus nos ensinou e que Kardec transcreveu nas obras e em outros autores também, de obras complementares que nos estão ao alcance. É desafio, mas um desafio prazeroso, que as benesses serão todas transmitidas ou transferidas para o nosso ser imortal, que somos nós, que estamos habitando esse vaso carnal nessa atual existência. Era isso, né? Vamos fazer uma prece e eu quero pedir licença para recitar um poema oração de Maria Dolores, que foi psicografada pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, Senhor, não nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com essas palavras, com esse poema, oração-poema de autoria, como falamos de Maria Dolores, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar a todos uma noite de muita reflexão e de bons sonhos. E que Jesus, o benfeitor da humanidade, o amigo inseparável de todas as horas, nos acolha e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado.